Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao Denim City, esta inauguração deste evento maravilhoso. A gente vai poder participar muito mais intensamente. E eu quero me apresentar, eu sou Josimar Faé, eu sou um técnico especialista em desenvolvimento e marketing técnico da The Lycra Company. E hoje eu vim aqui para uma pequena palestra, uma conversa com vocês, para mostrar um pouco sobre algumas inovações e sustentabilidade de produtos e serviços da The Lycra Company. Explicando um pouquinho sobre a nossa empresa, a The Lycra Company hoje sucedeu a originária, que era a Dupont, que foi a empresa que desenvolveu, criou o elastano há 60 anos atrás. Então, a empresa criadora do elastano é a nossa empresa, que sucedeu-se pela Invista do Grupo Koch por 15 anos, e a partir de agora, de 2019 em diante, nós somos uma empresa de um grupo majoritariamente chinês, Hui, e o nome da empresa é The Lycra Company, tá bem? Mas é uma história de vida sempre ligado aos fios de elastano e plataformas tecnológicas e muitas marcas. Estamos presentes ao redor do globo. Esse mapa mostra um pouco as áreas de atuação da nossa empresa. A gente, todos juntos, somos mais de 3.000 funcionários. Temos mais de 750 clientes diretos e mais distribuidores. E atendemos mais de 80 países neste momento. A gente tem... Ok. A gente tem 5 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, são 2 nos Estados Unidos, 1 na Europa e 2 na Ásia. A gente tem 8 unidades Fabris na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. A da América do Sul é aqui no Brasil, na cidade de Paulínia. A gente tem mais de 800 patentes e solicitações de patentes em vigor, mais de 2.300 marcas globais registradas, e anualmente a gente distribui mais de 1 bilhão e 300 milhões de etiquetas que vão junto com as confecções de peças de vestimento esparramados aí por esse mundo afora. Lycra. Lycra é um nome famoso, um nome conhecido. E muita gente sabe que é um Lycra, mas não sabe muito bem de onde veio a Lycra. Lycra é um elastano, é um fio elastano que foi criado pela Dupont. E ele é um fio que acompanha a composição de tecidos e malhas junto com outros fios, geralmente. Nunca sozinho, sempre é um fio que é acompanhado por outras matérias-primas, né? É um fio extremamente versátil, onde ele provê liberdade de movimento, conforto e manutenção da forma por muito mais tempo. Hoje em dia é praticamente impossível a gente não ligar o conforto e a qualidade de um tecido, de uma peça de roupa, sem a presença do elastano, do fio Lycra. A marca Lycra, segundo dados de pesquisas, tanto daqui do Brasil, do Ibope, quanto dados de pesquisas internacionais, que a nossa empresa regularmente faz essas pesquisas, ela tem um reconhecimento no mundo ao nível de 87%. Quando a gente pensa só que no Brasil, passa dos 90% o reconhecimento. 90% praticamente das pessoas verificam se a peça de roupa possui uma etiqueta Lycra como sinônimo de garantia. É comum a gente ver isso quando a gente faz experimentação de uso num shopping, numa loja, e a gente pode colocar numa arara a mesma peça de roupa com etiqueta e numa arara vizinha uma peça de roupa sem a etiqueta, e a gente vê que a pessoa é induzida a levar a peça de roupa que contém a etiqueta Lycra, porque é sinônimo de maior e superior qualidade. Então, ela na dúvida, ela fala, puxa vida, vai que tem a etiqueta Lycra, porque eu sei que é uma compra certa. Então, isso é muito verdadeiro. E praticamente 90% dos brasileiros que já compraram roupas com a etiqueta Lycra estão dispostos a oferecer e indicar isso a um amigo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as inovações, mas também sobre a
reciclagem na economia circular. Como isso? Mais do que a gente produzir fios ecológicos, fios sustentáveis, e eu vou falar um pouco sobre isso, a estratégia da The Lycra Company é também prover que os consumidores que vão numa loja comprar uma confecção, uma vestimenta, e ele tenha a opção de que compre uma roupa que vai ter uma durabilidade maior, um ciclo de vida maior. Entendemos que se uma peça de roupa possa durar, por exemplo, 9 meses a mais do que uma outra concorrente de menor qualidade, esses 9 meses a mais de durabilidade da peça de roupa pode significar entre 25% e 30% de redução de consumo de água, energia, insumos e toda a cadeia que gera a produção daquela peça. Então, além de produtos, de fios sustentáveis, a gente também tem uma ciência de tecidos, tecnologias de tecidos, para que auxilie as nossas tecelagens e malharias a produzir peças de vestimenta com superior qualidade, aonde vai ter uma durabilidade maior. Aqui, então, a gente fala sobre o ciclo de produção. A gente tem uma redução do desperdício de toda a geração dos fios que a gente produz, redução do uso de água, redução de uso de energia, recursos renováveis, a própria mão de obra, tudo isso que leva tempo e recursos para produzir, e o aumento da vida útil da roupa. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre tecnologia de fios e tecnologias de tecidos, tá? Duas frentes. Vamos começar explicando um pouquinho sobre a tecnologia de fios. O fio Lycra Ecomade é o primeiro de uma família Ecomade, da empresa The Lycra Company. Ela é o nosso fio Lycra, produzido com 20% de material reciclado. Tá? Então, durante o nosso processo de fabricação do fio, a gente fala que é um reciclo pré-consumo, ele ainda não saiu da nossa fábrica, e todo o desperdício que a gente gera durante a produção, por qualquer motivo, é reciclado, e uma família de fios chamada Lycra Ecomade contém 20% desse reciclo e vai para o mercado com as mesmas qualidades do fio normal. Ele tem a mesma performance do fio virgem, mantém as mesmas propriedades e tem a mesma garantia de desempenho de um fio que não é reciclado. Tá? Foi lançado em 2019, ano passado, na Feira Intertextile em Xangai, e faz parte do pilar de produtos sustentáveis. Nós temos uma plataforma chamada Planet Agenda, e este é um dos pilares que compõem este programa. Aqui a gente fala um pouco sobre as aplicações do fio Lycra Ecomade. Ele é ideal para jeans e tecidos de malharia circular, para todos os usos finais, com exceção de moda de roupas de banho. E pode também ser utilizado em conjunto, tanto com filamentos quanto com fibras naturais. Tá? Ele oferece bom equilíbrio de propriedades dos tecidos, por causa de sua baixa tensão no nível de tecimento e uma alta eficiência do tecimento. Então, ele tem uma excelente produtividade. Tá? Um alto poder de recuperação e controle da gramatura. Peças mais estáveis, onde não tem variação do nível de estabilidade da peça de roupa. Um desempenho robusto. A gente precisa de uma força de carga e descarga, é quando você estica e volta aquele tecido, aquela peça de roupa. Então, esse fio, ele provê uma força de carga e descarga comparativamente alta, o que oferece o bom controle da gramatura e a manutenção da estabilidade de um range de propriedades dos tecidos, tá? Mesmo em condições de processamento quente e úmido que fazem parte aí dos acabamentos dos tecidos. Um brilho otimizado para que não apareça pontos brancos desagradáveis no tecido, e um desempenho de processamento lá na malharia e na tecelagem considerado excelente. Todos os fios da família Ecomade são certificados GRS, Global Recycled Standard. A gente oferece essa certificação para os clientes que consomem os nossos fios, e junto com a certificação, a gente tem, na próxima slide, por favor, a etiqueta verde, né, Lycra Ecomade,
as peças de roupas acompanham essa etiqueta que comunicam o uso de fios sustentáveis. Além do fio Lycra, a família Ecomade tem um outro irmão. É o fio Lycra T400 Ecomade. O fio Lycra T400 não é um elastano, ele é um bicomponente elástico. A denominação genérica desse produto é elastomultiéster. É um nome um pouco confuso, um pouco comprido, mas ele é bastante conhecido no mercado mundial como o Lycra T400, e ele confere um excelente stretch quando ele é ativado. Antes dele ser ativado, ele é um fio sintético, multifilamento, e ele não oferece nada de stretch. Quando ele é ativado com temperatura, ele ganha stretch, e é um stretch feito de forma modular, e é para sempre. Ele não perde mais aquele poder de stretch do fio, tá? É eterno. Este fio aqui, Lycra T400 Ecomade, ele é composto por 50% de reciclo da garrafa PET pós-consumo, além desses 50%, mais 18% de matéria-prima vegetal derivada do milho. Então, esse produto é excelente, ele tem 68% de material sustentável, ecologicamente correto, né? E também, pode ir. E também são, tanto o fio Lycra quanto o fio Lycra T400, ambos recebem a certificação ISO 9000 e a certificação Standard 100 da Oecotex, onde a gente tem o padrão 100 nível 1, apêndice 6, que foram as fibras testadas como livres de níveis perigosos de mais de 100 substâncias. Além disso, também ela participa da campanha Detox do Greenpeace, que prevê ali as análises que são feitas, tem que garantir que esse produto não vai agredir ao usuário. Então, ele é aprovado para roupas de bebê, que é o mais alto nível de aprovação. Ou seja, ele é realmente livre de nocivos, então ele é seguro. Além desses certificados, a The Lycra Company tem 3 unidades que são certificadas com a certificação Material Hills, que é a certificação de multi-atributos Cradle to Cradle. São as unidades de Foshan, na Ásia, Singapura, na Ásia, e Meidown, na Europa. A fábrica de Paulínia também já requisitou, estamos em fase de certificação, em breve será a 4ª unidade certificada. E esta certificação diz respeito às condições de processamento, de fabricação dos fios nossos produtos. Leva-se em consideração as condições humanas para o trabalho, que não há trabalho escravo, trabalho infantil, que existe cuidados higiênicos, cuidados de segurança e cuidados com o meio ambiente que garantam uma superioridade em termos de sustentabilidade. É muito raro existir essa certificação e nós temos orgulho de ter essa certificação, que a cada 2 anos é renovada. Bom, saindo um pouco da seara de fios, a gente vai falar agora sobre tecnologias de tecidos, tá? E como a gente fala isso? Quanto mais longe o ciclo de vida das roupas, maior será menor será a necessidade de utilizar recursos para reproduzi-la. Então, a gente tem a nossa estratégia realmente de verdade, que nossos tecidos provenham peças de roupas que tenham vida útil mais longa. Assim, como eu já expliquei, toda a cadeia será beneficiada, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre algumas tecnologias, são poucas tecnologias para não entrar em tantas, escolhemos algumas tecnologias e, basicamente, essas tecnologias que eu vou mostrar, elas são compostas por essa tecnologia de fio chamada Lycra Dual FX. A Lycra Dual FX, ela é composta pela união, pela presença do fio Lycra mais o fio Lycra T400 dentro do fio de algodão. Então, dentro das nossas peças de jeans,
onde tem a elasticidade, o stretch, dentro aqui do algodão, essa tecnologia consiste em ter as duas matérias-primas, fio Lycra e fio Lycra T400. Essa tecnologia nós batizamos de tecnologia Dual FX. As tecnologias que eu vou mostrar daqui para frente contêm este fio na composição. Aqui tem um filminho para mostrar para vocês como é o processamento do fio Dual FX. Né? Então, quando a fiação está fazendo o fio, ela encapa o fio Lycra e o fio Lycra T400 com algodão, e isso provê com que dentro desse fio já encapado de algodão exista um material elástico de alta performance. Com essa tecnologia Dual FX, é possível produzir tecidos planos com super stretch. Hoje temos tecidos homologados em nosso laboratório com mais de 80% de stretch até. Né? Então, a gente tem tecidos desde 30% até mais de 80% de stretch com estabilidade. Essa tecnologia, ela veio para resolver um problema de falta de estabilidade, de instabilidade dos tecidos e seus processos de acabamento. A gente pode produzir tecidos com super stretch usando somente o elastano, é possível. Mas quanto mais poderoso é esse tecido, quanto mais stretch tem esse tecido, mais suscetível a diferenças de retorno, de manutenção da largura e manutenção das propriedades. A tecnologia Lycra Dual FX veio para estabilizar os tecidos independente da estrutura e da composição de seus tecidos. Tá? Aqui a gente tem uma sequência de tecnologias. A primeira é a plataforma da marca Lycra. A marca Lycra aqui leva somente o fio Lycra ou somente o fio Lycra T400. E são os tecidos que nós entendemos que são a primeira opção de escolha, porque é a plataforma mais básica da The Lycra Company. A segunda, que nós chamamos de tecnologia Lycra Extra Life. Extra Life, aí a gente está dizendo que são tecidos que vão durar mais tempo, que vão manter a forma por mais tempo. Não vai oferecer aquele laceamento indesejável do joelho, da cintura, do cós, conforme a pessoa vai utilizando. Aqui, a comunicação é que ele vai ter um baixo índice de laceamento e um baixo índice de encolhimento da peça. Uma peça realmente estável. Tem que ter no mínimo 30% de stretch. A próxima, Lycra Beauty, é outro tipo de comunicação. São tecidos com mais de 40% de stretch no mínimo, e o objetivo aqui é modelar o corpo da pessoa que está vestindo, é valorizar a silhueta da pessoa que está vestindo, é valorizar as formas. A pessoa se sente bem vestida e ela se sente confiante ao usar uma calça, uma blusa, uma calça feita com essa tecnologia Lycra Beauty. A próxima aqui, a tecnologia Lycra X-Fit, é o jeans 360 graus. A gente tem aqui alongamento, stretch, nos dois sentidos, no sentido de largura e no sentido longitudinal da peça. Aqui, por experiência do mercado, sempre existiu um grande problema em produzir um tecido 360 graus, B-stretch. O encolhimento da peça de roupa, da calça, após já costurado, era muito grande. Então, era comum as tecelagens receberem reclamações de que o usuário reclamava que a peça tinha ficado curta. Ela encolhia demasiadamente. Então, nós da The Lycra Company desenvolvemos uma tecnologia para essa solução. No sentido longitudinal, no sentido do urdume, existe um fio Lycra especial, que ele provê um baixíssimo encolhimento. É fantástico. Você coloca esse fio Lycra no sentido de urdume e ele mantém estável, não há esse encolhimento indesejável. E na trama, no sentido normal, onde todos os tecidos têm stretch, é a tecnologia Dual FX, fio Lycra mais fio Lycra T400. Aqui você vai ter um tecido que se movimenta em qualquer situação. Em qualquer movimentação do nosso corpo, o tecido vai ceder e não vai haver um bloqueio, uma insatisfação de falta de comodidade. Tá?
tecnologia Lycra X-Fit. E a mais recente, a gente lançou agora em 2019, a tecnologia Lycra Free Fit. Aqui é um pouco diferente, aqui é uma estrutura de tecido mais aberta, uma estrutura de tecido que visa realmente muito conforto. É como se a pessoa usando um legging, e nesse período de home office, todo mundo quer ficar bastante confortável dentro de casa e mesmo trabalhando em qualquer situação. Aqui é um tecido onde a modelagem indicada é um pouco mais afastada do corpo, não é tão justa ao corpo. Mas é um tecido bastante piano e com stretch acima de 50%. Então você tem tecidos super stretch, onde ele é extremamente confortável e estável, porque ele tem uma liberdade de espaço para o fio do LFX trabalhar. Ele estica e volta com muita liberdade, então não tem bloqueio, não tem perda de power. Tá? Chegando no finzinho aqui, falando de duas novidades da nossa empresa. A primeira dela é essa tecnologia Fio Lycra, o tipo 962L, um título específico aqui, 120 DTEX. Para quem é do segmento têxtil sabe que ele é um fio bastante mais forte do que normalmente é usado. Para quem não é tão familiarizado nessa parte técnica, é desenvolvido para fazer um tecido jeans ou brim, pesado, com muito power, um tecido bastante robusto. Quando você faz uma estrutura de tecido pesado, é muito comum você ter a opinião de quem está usando, de quem está vestindo, de que ele incomoda, porque ele é muito carregado, ele é muito travado. Este fio permite com que você produza tecidos com mais de 50% de stretch, 60%, como queira, e com uma facilidade para esticar esse tecido muito mais fácil do que um denim normal. Esse gráfico mostra aí em laranja, para se atingir 30% de stretch, é necessário uma força na vertical muito maior do que um jeans feito com o fio 962L que está em azul. Então, para esticar a mesma quantidade de alongamento, você necessita de muito menos força. Outro dado, a diferença entre a curva de subida e a curva de descida, que nós chamamos de esterese, é possível ver que na laranja, a diferença de ida e de volta é superior, é mais largo do que a curva em azul. O que isso quer dizer? A diferença de subida e descida se chama esterese. Quanto menor o valor da esterese, mais confortável é o tecido. Então, ele é mais fácil de esticar e mais fácil de voltar com mais conforto. Aqui a gente consegue, então, dizer que ele é um jeans mais fácil de vestir, ele se move confortavelmente, proporciona uma adequação de elasticidade muito boa, graças ao seu baixo módulo de esterese e a ampla área de ajuste. A gente pode dizer aqui, enquanto outros tecidos, para a gente adquirir um power, a gente tem que esticar muito esse tecido, com este fio, você pode esticar bem menos ele, que ele vai estar te dando esse power e essa sensação de stretch. Então, você consegue ter mais conforto. Se você não esticou demais o seu tecido, ele está te dando a sensação de stretch, mas com muito mais conforto. Tá? E ele evita o estiramento extremo do tecido, oferece retenção da forma, uma vida útil maior, e ele é tanto para o público feminino, quanto masculino e infantil. Também muito indicado para os tamanhos plus size também, porque aí você vai ter um tecido com mais conforto. E a última tecnologia que a gente lançou a semana passada, globalmente, é essa tecnologia chamada Lycra Anti-Slip. Existe um grande descontentamento dos clientes do segmento de jeans durante muitos anos, que é a questão de um defeito que se chama fuga de elastano. Praticamente todo mundo conhece esse defeito, onde o fio elastano ele escapa da região da costura da calça, recua, e aonde ele recua existe uma formação de uma ondulação, de um
né? Uma ondulação desconfortável e muito feia. Então, o ano passado a gente trabalhou, eu, a Silvana, a equipe nossa trabalhou junto com as lavanderias, com as confecções, com as tecelagens, e juntos nós capturamos informações de todo o segmento e a gente montou um guia de recomendações para evitar o problema de fuga de elastano. E esse guia ele é acessível para todas as confecções, todas as tecelagens, todas as lavanderias, no intuito de auxiliar os pontos críticos, o que é perigoso e o que a gente pode seguir com mais restrição ou menos restrição durante o processamento. Paralelo a esse trabalho, o nosso laboratório científico desenvolveu um fio que ele vai auxiliar muito na redução e que se evite o aparecimento da fuga de elastano. Ele é um fio com uma estrutura molecular especial, onde ele aumenta a força de adesão, a força de aderência do fio lycra junto ao algodão que está encapando esse fio. Então, ele vai ser possível manter no lugar, mesmo em condições, às vezes, adversas. Próximo. O que a gente promete com esse fio? Uma melhoria significativa na redução da fuga de elastano da região da costura. Quando ocorrer o aparecimento desse escorregamento do fio lycra dentro do tecido, a gente fez centenas, quase 1000 testes de tecidos distintos, e a gente, medindo isso, a gente pode garantir que esse recuo do elastano com este fio lycra anti-slip é menor. Enquanto numa média os fios elastano escorregam entre 15 e 18, 15 a 20 milímetros, é normal da gente ver problemas de fuga de elastano em calças jeans com esse recuo. Neste caso aqui, nos piores casos, eles não passaram de 8 milímetros. E existe um padrão entre as confecções globais que até 10 milímetros, o problema de fuga de elastano não é motivo para desclassificação daquela confecção. Então, quando você tem quase o dobro, 18, 20 milímetros de recuo, aí provoca aquela ondulação indesejável. Menos de 10 milímetros é um recuo seguro, vamos dizer assim. Ele pode ser usado com fibras multiblend, viscose, rayon, poliéster, que são fibras mais lisas e que favorecem o aparecimento da fuga de elastano. Pode ser usado também com taxas de estiragem mais alta, para que se consiga mais stretch do tecido. Isso é recorrente, todos querem ter tecidos com mais stretch. Essa tecnologia vai permitir que a tecelagem desenvolva esses tecidos com mais segurança. E aí ele vai ajudar a manter a aparência da peça, mesmo após várias lavagens. Porque às vezes a peça de roupa comprada, ela está boa, ela está bonita, e aí o usuário usa e lava, usa e lava, usa e lava, e aí começa a aparecer o defeito. Neste caso, a gente fez testes com uma sequência de lavagens imitando o dia a dia do usuário, e ele mantém a peça como nova. Ele tem excelente stretch, recuperação, manutenção da forma, e você vai conseguir ter tecidos com mais qualidade e por muito mais tempo. Aqui é uma tecnologia que busca mostrar a reputação da The Lycra Company. É um compromisso da The Lycra Company para resolver um problema que surgiu no segmento, não é só jeanswear, pode ser brim, o segmento de jeanswear abrange tudo isso, mas tecidos em geral, peças de roupa em geral, super stretch, terão mais qualidade com essa tecnologia que estamos lançando e que poderá ser produzida aqui no Brasil para facilitar a comercialização, o fornecimento para todos os nossos clientes, parceiros. Que é só. Eu convido a todos que tiverem alguma dúvida, quiserem algum esclarecimento adicional sobre qualquer tema, pode me mandar um e-mail, que eu certamente, com prazer, irei responder a todos que precisarem. Muito obrigado. Até logo.